Olá pessoal, nós vamos ver aqui neste vídeo aula exatamente aquele que eu denomino como sendo o fundamento, certo? Fundamento para o estudo do cálculo estequiométrico. Então a gente vai começar vendo aqui com vocês aquilo que nós chamamos de padrão de massa atômica. Vocês se lembram nas aulas anteriores que eu falei que o carbono era dividido em 12 fatias iguais, a massa seria 12 unidades. Cada unidade dessa é chamada de unidade de massa atômica, que equivale a 1 sobre 12 avos do isótopo de carbono 12. Essa é a unidade que se faz a medida da massa atômica. Bom, a massa atômica, por definição, é o número que indica quantas vezes um elemento qualquer pesa mais que 1 dozeavo do isótopo de carbono 12. A massa atômica do hélio, 4 unidades. Significa que o hélio tem 4 vezes a massa 1 sobre 2 do isótopo de carbono 12. E como é que se faz o cálculo da massa do elemento químico? Vocês se lembram que o elemento químico é 1 mol do elemento químico, ou seja, C vezes 10 é 23. Eu falei disso para vocês. O elemento químico é exatamente aquele conjunto de átomos iguais, que possui o mesmo número atômico. Portanto, a massa atômica é calculada pela média ponderada das massas dos seus isótopos. No caso, por exemplo, aqui ele deu o exemplo do elemento E, composição isotópica, 40% do elemento E de massa 30, 50% do elemento E de massa 50 e 10% do elemento E de massa 34. Ele pega 30 multiplica por 40, mais 32 multiplica por 50, mais 34 multiplica por 10 e divide por 100. Isso deu o quê? 31,4 unidades. Então essa é a maneira correta de se fazer o cálculo da massa atômica de um elemento químico. A massa molecular. Por definição, é a soma das massas de todos os elementos que constituem uma espécie química. No caso, na realidade, a massa em unidade de massa atômica U. Então, peguei aqui o exemplo da água, H2O. Você tem 2 hidrogênio e um oxigênio. Como a massa atômica do hidrogênio é 1, como eu tenho 2 hidrogênios, multipliquei por 2. A massa atômica do oxigênio é 16, multipliquei por 1, fica 16. Então, 2 mais 16 dá 18, unidade. Isso é a maneira como se calcula a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula. O que é o mol? É a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg, ou seja, 12 gramas do isótopo de carbono 12. Eu lembro que entidades elementares são que átomos, moléculas, prótons, nêutrons, elétrons, íons, cátions, íons, ânions. Isso que são chamados de entidades elementares. O que equivale ao mol? O mol equivale aproximadamente a 6,02 vezes 10 a 23, ou aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Isso aqui é o que vale o valor de mol. O que o mol nós podemos fazer? O mol indica a massa molar, o mol indica a quantidade de átomo, molécula, prótons, átomos, etc. O mol, ele te mostra, relaciona o mol com a unidade de massa atômica. Você tem o mol para calcular o quê? A quantidade de matéria N. E o mol também pode ser relacionado com o volume de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Que gás é esse? O gás perfeito. Se nas condições normais de temperatura e pressão, o mol de qualquer gás, assim, C vezes 10 a 23 moléculas, corresponde a um volume de 22,4 litros. Certo? Vamos para frente. O que eu chamo de massa molar? M é a massa de qualquer substância, ou seja, de C vezes 10 a 23 entidades dessa substância que estão presentes, tá certo? No sistema. E isso equivale a dizer que a unidade é grama por mol. Então, diga assim, a massa molar é a massa da substância que eu tenho, C vezes 10 entidades, representada pela fórmula dessa substância. Substância simples, substância composta, é o próprio elemento químico. E é expressa em grama por mol. Certo? A quantidade de matéria N. A quantidade de matéria de uma substância é expressa pelo número de mol. Então, como é que eu sei o número de mol? A relação entre a massa em grama e a massa molar da substância. Por exemplo, aqui eu coloquei, eu tenho a massa molar, por exemplo, vamos supor, 98 gramas do ácido sulfúrico, dividido pela massa molar, você tem 1 mol do ácido sulfúrico. Aqui no exemplo ele pegou o exemplo do ferro, certo? A unidade aqui é mol, né? Você sabe disso. Aí nós vamos, depois disso, outro conceito sim, que é importante, que é o conceito de equivalente grama. É que é grama ou simplesmente é. Ele se define equivalente grama, como vocês já viram anteriormente, que é de uma substância, a massa dessa substância é capaz de reagir com 8 gramas de oxigênio, ou a massa dessa substância é capaz também de reagir com 1 grama de oxigênio. Ou ainda o equivalente grama
é a massa em gramas de elemento, substâncias simples ou substâncias compostas que movimentam um molde elétrico durante a formação desse material. Como é que eu calculo o equivalente grama? É a massa molar dividido por K. Onde esse K é o número de hidrogênios ionizados, o número de hidroxila, a carga total positiva e negativa, o número de elétrons perdidos jogando uma reação redox. Eu coloquei aqui, por exemplo, a massa molar dividida pela variação total do NOx por molécula, ou a massa molar dividida pelo número de elétrons ganhos ou perdidos por molécula. No caso aqui do exemplo, um mol de ácido sulfúrico. Qual é a massa, qual é o equivalente grama dele? Eu peguei 98 dividido por 2, porque o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizados, então dá 49 gramas. Então a unidade de equivalente grama é grama, certo? E o número de equivalente grama, o NE, é a relação entre a massa do elemento químico, da substância simples ou composta, do íon, tudo isso em grama, e seu correspondente equivalente grama. Então aqui eu tenho a massa em grama dividido pelo equivalente grama. Qual é a unidade? Equivalente grama. Aí eu disse assim, gente, qual é o número de equivalente grama presente em 980 gramas de ácido sulfúrico? Eu peguei a massa do ácido sulfúrico, 980, e dividi pela massa molar do ácido sulfúrico. Só que eu tenho que dividir, na realidade, por 49. Porque o equivalente grama do ácido sulfúrico é 49. Então, ao invés de ser 5 aqui, na realidade você vai ter, aliás, de ser 10, você vai ter 20 equivalente grama, que vai ser 980 dividido por 49, certo? As leis ponderais são importantíssimas. Você tem a lei de Lavoisier, que diz que a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação, que no exemplo eu ter carbono mais oxigênio produz gás carbônico, 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio, você tem 11 gramas de gás carbônico. Aí você tem a lei de Pusch, a lei das proporções definidas ou fixas. Você tem o primeiro exemplo aqui, você tem a massa da água de 4,5 gramas, dobrou para 9 gramas, dobrou para 18. A massa do oxigênio era 1000 gramas, a massa do hidrogênio era 1000 gramas, a massa do oxigênio 4,5 gramas, 4 gramas. Dobrou, foi para 1, foi para 8, dobrou, foi para 2 e foi para 16. Se eu fizer relação entre a massa de hidrogênio e a massa do oxigênio, que é a que compõe a água, sempre você vai ter a proporção de 1 para 8, assim, a massa do hidrogênio para o oxigênio, a relação sempre é de 1 para 8. Então, não importa a origem da água, sempre vai ser de 1 para 8. Se você pega a fórmula da água, que é H2O, você tem massa molar ou massa atômica do hidrogênio 2, que seria a soma do 2, e oxigênio 16. Se eu fizer 2 sobre 16, dá 1, 8. 1 sobre 8. Certo? Isso. Lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. O que diz? Quando dois elementos se arrastam formando uma substância diferente, se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos ou submúltiplos. Peguei a primeira experiência aqui. Hidrogênio 4 gramas, 32 gramas, formou água, deu 36 gramas, lei de Lavoisier. Aí na segunda experiência, permaneci com a massa de hidrogênio fixa, dobrei a massa do oxigênio para 64, consequentemente eu dobrei aqui a massa, tá? Somei 64 com 4, dá 68 gramas. Se eu fizer a relação entre a massa do oxigênio na primeira experiência com a massa do oxigênio na segunda experiência, eu tenho a relação de 1 para 2. Isso aqui é a lei das proporções múltiplas. Então vamos agora para a lei de Richelieu e Berzelius, que é chamada lei das proporções recíprocas. Essa lei refere-se à massa fixa de Na do elemento A, que é combinado com as massas Mb e Mc dos elementos B e C, respectivamente. Se acaso B e C combinarem entre si, vão usar massas Mb' e Mc', de maneira que Mb' sobre Mc' é, na realidade, multiplicado por P sobre Q, onde P sobre Q são números inteiros e pequenos. Vamos ver aqui, aí. Você tem aqui, ó, A mais B, formou o primeiro composto, massa A e B. Aí eu deixei a massa fixa de A. Ma formou o segundo composto com a massa de C. Se reagir Mb, B com C, você vai ter a massa de B sobre C, que eu chamei aqui de B', multiplicado pelo quociente, pela razão PQ, onde o numerador é P multiplicando P e o denominador é Q multiplicando C. E esses números são inteiros e pequenos. Um abraço a todos. Eu quero dizer para vocês aqui que isso aqui são aquilo que nós denominamos de fundamentos para que você possa iniciar o estudo exatamente de cálculo estequiométrico. A gente está fazendo isso com vocês para fazer uma revisão
porque nas próximas partes eu vou começar a mostrar os cálculos estequiométricos mais simples, para depois, nas partes seguintes, a gente ir aumentando a dificuldade dos cálculos estequiométricos. Por exemplo, os primeiros cálculos estequiométricos, a gente vai ver quantidade de átomo, quantidade de moléculas, tá certo? Relacionando a quantidade de matéria, com mol, etc. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.